Os Estados Unidos dominavam o mundo com as alianças comerciais e hoje quem domina esse mundo é a China. Tanto que o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Sim. É o que grande consome. E aí o que acontece? A China ela é uma grande detentora de commodities. Tanto que uma das coisas que beneficiou o Brasil durante o boom das commodities e depois beneficiou no governo Lula e prejudicou no governo Dilma, a queda do boom das commodities, a China é uma grande consumidora, até porque é uma economia gigantesca, uma população de bilhões. Bom, então vamos lá. Vamos nessa linha aí que eu estou gostando. Trouxeste a China para a conversa. Tem uma máxima que diz que quando dois brigam, né, um terceiro está aplaudindo. A China é a grande ganhadora Ou disso tudo, enquanto né? alguns choram, outros vendem lenços. A China, ela é um caso interessante, a meu ver, porque ela não vejo nela, com exceção de Taiwan lá, que isso vai se acertar também daqui a um tempo, né? Mas eu vejo nela que o negócio dela é fazer negócio, né? Fazer negócio, né? Ela tem um alvo de consumo, mas um alvo de exportação também absurdo. Né? Tem um mercado... E também sem falar que o próprio Ocidente criou ela, na medida em que foi colocando as fábricas lá, foi fomentando as suas grandes produções lá. Então, assim, foi fortificando uma economia, né? Que muito hoje... pela política do Estado chinês que fazia com que as empresas tivessem que fazer joint ventures, sociedades, etc. Isso. Né? Mas, para terem uma ideia, hoje a China, em termos de investimento militar, é o segundo no mundo, né? E investe somas assim, que quase 6 vezes do que a União Soviética, a Rússia investe. E um parênteses para o nosso telespectador e ouvinte. A China já foi a grande potência do mundo. Já teve o maior PIB do mundo. As pessoas não sabem disso. Sim. Se pegar a Idade Média, Mercado época, das sedas. Só que a China ela era muito voltada para dentro. Né? Sim. Agora, de umas décadas para cá, que a China está olhando o mundo. E talvez, pela primeira vez da história, a China tem essa política de olhar para o Ocidente, porque ela sempre teve muito não preocupada. Só olhar, como em grandes partes está comprando em algumas coisas. Porque se tu pegar os espumantes franceses, por exemplo, as champanharias, a grande parte das champanharias francesas já são de capital chinês. E a China vem com um processo de benchmark, de engenharia reversa, enfim, que hoje a gente pega produtos chineses, a gente às vezes olha com desconfiança, meio de China. Isso acontecia lá na década de 50 com o Japão. A gente olhava um produto japonês e ficava... Né, a pessoa... E hoje, produtos japoneses é sinônimo de excelência, de qualidade absoluta. Como o da Coreia do Sul. E a mesma coisa na Coreia do Sul, que investiu muito, né, em educação também. E a China vem vindo. E a China está nesse processo. Daqui a algumas décadas, provavelmente a China vai passar o PIB americano e a gente vai pegar produtos chineses e a impressão que a gente vai ter com os produtos chineses, que não acontece hoje, vai ser a mesma que é hoje com produtos japoneses. Com certeza. E coreanos. Se vocês ela vem nesse processo. Um exemplo clássico disso é que tu tens a Apple, né? Tu tens a Samsung, né? E tu tem a Xiaomi chegando. Sim. Né? E a Xiaomi se fortalecendo. Muito, né? Muito, né? Já falam que em breve será o segundo. Mas assim, Mas ela é uma parceira, além de ser uma parceira comercial da Rússia, ela é uma parceira, de certa forma, política. Ideológica também. Né? Porque tem passados... Teve, né? A China, embora no passado socialista de ambos, havia essa disputa pelo campo hegemônico, embora a China não disputava muito. Não disputava, não tinha essa... Mas ela, pela sua grandeza, a China, ela não ia pela linha de Moscou. Ela era, de certa forma, uma oposição à União Soviética dentro do próprio sistema socialista. Uma pergunta aqui. Então, há uma rivalidade também entre China e Rússia, sim, embora há uma aliança, porque eles são muito próximos. Né? Sim, o território russo ele é muito grande. É o maior. É o maior, né? Muitas vezes. Tanto que a Ucrânia, se não me engano, eu acho que é o maior país da Europa, em termos territoriais. Acho que pode ser. Né? E a Ucrânia é um pedacinho pequeno comparado com a Rússia. Muito. Né? Muito pequeno. Então tem essa questão. Só que a China hoje... A China ela também estava com uma outra guerra comercial com os Estados Unidos. Sim. E a gente tem que entender que no próprio plano Marshall de reconstrução da Alemanha, do Japão, os Estados Unidos começam a perder a corrida tecnológica, porque na reconstrução da Europa, na reconstrução do Japão, é reconstruído com novas tecnologias, e aí as tecnologias americanas começam a ficar obsoletas, a expansão do euro-mercado, né, com os bancos americanos, as empresas, e depois a própria questão... dos petrodólares que vão fomentar com as inovações tecnológicas e financeiras
a chamada globalização financeira, Uhum. mas tu tem toda uma expansão e os Estados Unidos começam a perder essa guerra tecnológica Sim. frente à Alemanha e Japão. Sim. E aos poucos os Estados Unidos tentam recompor essa tal, mas em vez de Alemanha e Japão manterem, a China surge nesse processo. Como Forte. E hoje, então, nós temos, além de uma guerra entre OTAN, indiretamente, né, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos em última instância, porque quem domina a OTAN é os Estados Unidos, nós temos uma guerra comercial também, de disputa econômica entre China e Estados Unidos. E aí, com essas sanções, etc., que de certa forma têm a finalidade de desestabilizar a economia russa, elas também é uma faca de dois gumes. Porque hoje a gente tem o quê? Uma explosão do níquel, explosão do petróleo, do trigo, né? Fertilizantes. E o Brasil, que eu sei que é para onde tu quer chegar, daqui a pouco a gente falar mais do Brasil, ou seja, é fortemente dependente de fertilizantes, que as indústrias de fertilizantes do Brasil foram desmanteladas, destruídas, etc. Petróleo, né? Níquel, que grande parte de muitos componentes eletrônicos tem níquel, né? Que disparou o preço do níquel, do petróleo, do trigo, né? Trigo. Então a gente tem essa preocupação que daqui a pouco a gente volta a falar e fala de Brasil. Mas aí que tá, a China é uma grande demandante disso e daqui a pouco a China tendo de certa forma, mais proximidade com a Rússia e a Rússia não conseguindo vender esses produtos para o Ocidente por causa das sanções, acaba beneficiando quem? A China. Tanto que já está sendo pleiteado o sistema SWIFT, que o sistema bancário ali que foi sancionado, né, através dos Estados Unidos, dos países europeus e tal. A própria China e a Rússia já estão prevendo algo. Exatamente. E outra coisa, isso pode dar uma possibilidade para o Putin e para a China, que era uma coisa que estava sendo fomentada lá com os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no segundo momento, que é mais uma tentativa de uma formação de talvez até um bloco econômico, embora não tenha sido gestado um bloco, mas se criou um banco de desenvolvimento, né? O banco dos BRICS, etc., que o Brasil, durante a era do PT, estava muito envolvido e depois acabou se afastando um pouco. O que acontece? Há espaço de disputa, e aí é extremamente importante, pela moeda do sistema. Sim. Então, o dólar ele é a moeda hegemônica. A Europa conseguiu diminuir um pouco a influência do dólar do mundo com o euro e a sua unificação, a União Europeia, que foi o grande avanço, né, talvez. Fora os Estados americanos, né, que formaram desde a partir das 13 colônias, que talvez tenha sido o mais perfeito integração regional existente. A União Europeia chega muito perto disso, porque ela conseguiu uma união econômica, só não conseguiu muito numa união política de acabar com as bandeiras, as soberanias, porque isso envolve coisas de Tanto que a própria Inglaterra